Então, pessoal, vamos começar o nosso evento, né, nesses dias sofridos aqui do Rio de Janeiro, do nosso país e, em particular, do nosso Rio de Janeiro, aqui nos últimos dias. Então, estamos no limite, né, do dia, né, no dia anterior. A Renata teve que adiar o seu evento, né, que estava, inclusive a UFRJ oficialmente fechada, né, mas hoje já está aberta e nós mantivemos esse nosso encontro, que é que é um desdobramento de outros eventos anteriores, né, que é essa apresentação de trajetórias de pesquisadores dos primeiros projetos coletivos do programa de pós-graduação de Antropologia do Museu Nacional, né? Primeiro com um projeto coletivo que foi coordenado pelo Roberto Cardoso de Oliveira. A minha geração ainda pegou a rebarba desse projeto. Em 72 nós fomos ao campo com o financiamento ainda desse projeto da FOR, né? E o Moacir, na época, era o coordenador do trabalho de campo no Nordeste, né? No chamado Centro-Oeste, né? Na época era a Francisca Keller, né? Onde estava o Otávio e outros, enfim, e a equipe anterior do Roberto Cardoso. E depois veio o projeto Emprego, né, e Mudança Social no Nordeste, que foi um financiamento FINEP, IPEA, IBGE, etc., e que também teve repercussões positivas para o programa, né, resolvendo a situação dos docentes bolsistas, que até então o programa se baseava nesse tipo de contratos, né? Os docentes eram poucos, assim, os da universidade eram poucos, Castro Faria, Roberto Cardoso, Roberto da Mata e isso. Então, continuando, já tivemos aqui uma sequência, uma primeira apresentação. Tivemos algumas apresentações anteriores, né? Inicialmente nós entrevistamos 5 pessoas, por acaso eram homens todos, né? Mas foi uma questão de oportunidade de entrevistas, né? Enfim. E depois tivemos muitas mulheres em seguida, né? 6, e finalmente vamos andando. No caso aqui, até a Lígia foi incluída numa outra leva dessas 6 antropólogas, mas o filme dela, na realidade, não estava concluído, né? E porque nós tivemos mais dificuldades de montar os filmes das pessoas que não estavam mais aqui, como Lígia, como Beatriz Herédia, como, enfim, né? Neide Stess. Neide Stess, exatamente. Então, são composições de testemunhos de outras pessoas e de material de arquivo, etc. Bom, então, vamos fazer o seguinte, quer dizer, o Zé Carlos aqui, que é o iniciador desse projeto, ele vai fazer uma apresentação do próprio projeto, rapidinho, e depois nós vamos passar à exibição dos filmes, não na integralidade, porque vocês podem ver no site completo, quer dizer, tem 50 minutos, cada um por aí, não é? Ou 50, entre 50 e 60 minutos, cada um da Lígia e do Alfredo. O Alfredo nós conseguimos entrevistar, capturá-lo em suas andanças, suas longas marchas pelo país, quando dá homenagem ao Moacir 2 anos atrás, né? Quando nós estávamos na beira de ocupar as salas aqui desse prédio, e vamos fazer ainda daqui a pouco, né? E então o Alfredo foi entrevistado nesse momento. Agora ele foi homenageado na Ampox, né, com o Prêmio de Excelência Acadêmica Gilberto Velho. E, enfim, então é isso. O da Lígia é essa composição né, a partir indiciar, de testemunhos, né, de pessoas próximas, e o Alfredo fala por si, né, diretamente, né? Então até o vídeo da Lígia é um pouco maior,
que nós estamos apresentando, assim, que seria entre um trailer, né? Entre um trailer longo e um curta, curta do curta, sei lá. E certamente não é um teaser. O teaser fica por conta de cada um aqui, né? Bom, não é, eu acho que o sentido etimológico, teaser, né? Coisa assim meio de apetite, então, cada um faz isso. Mas, e o do Alfredo é um pouco mais curto, porque é uma fala direta dele e tal. E aí nós trouxemos Aurélio Viana Júnior, que está aqui. Aurélio foi orientado da Lígia, né, no projeto dela sobre barragens, que foi esse projeto que foi pouco contemplado no vídeo, né? Nesse corte ele não aparece. No corte anterior, eu até fiz, me dando conta dessa ausência, porque acaba que as pessoas engatam no Nordeste, né? Essa permanência, até a exposição Nomas e Bandeiras, etc. E esse projeto de barragens foi importante, né? Por acaso não foi mencionado, né, nesses testemunhos. E aí eu filmei no meu celular, disse, não, houve esse projeto aqui de barragens e tal, e a gente inseriu essa coisa para, pelo menos, ficar registrado ali, né? Porque algumas falas dizem assim, a Lígia foi coerente de aprofundar, né, num grupo social determinado até o fim, né, todos os seus desenvolvimentos. E fica à margem, esse projeto da barragem, que era importante também na época, e que gerou várias teses, como a do Aurélio, né, enfim, teve uma importância grande, tinha um material muito grande do CNEAR, né, que nós examinamos, mas que foi tudo incendiado, né? Tinha muitas fotos, muito material que era na área, no sul do país, em Sobradinho, na Bahia. Então, pronto, dito isso, então o Aurélio, por outro lado, o Aurélio acompanhou também, né, o projeto de Nova Cartografia Social da Amazônia, né? Teve a oportunidade de financiar e de acompanhar, né, a pesquisa lá presentemente, etc. Então, eu acho que é um debatedor assim, que já faz uma ligação entre os dois personagens, por causa dessa ligação da qual ele participou. E, bom, então vou passar para o Carlinhos, vamos passar depois os filmes, depois o Aurélio vai debater, comentar, falar, e depois a gente abre para o público, né? Olá, bom dia, gente. Eu vou só acrescentar algumas informações que você já deu, né? Reforçar que a trajetória do Museu Nacional é bem mais longa do que a trajetória das pessoas representadas no vídeo, né? Então foi uma escolha analítica do ponto de vista das turmas iniciais, né, Zé? Daqueles que estavam vinculados ao projeto de desenvolvimento regional comparado e ao projeto emprego. E nem todo mundo do projeto emprego, né, Zé? Então, essa é a primeira questão. E o projeto surge depois ali do incêndio do museu, aquele trágico dia de setembro de 2018. E ali em 2018 já a gente começa a pensar como é que seria uma contribuição do MEMOV para a reconstituição daquilo que não pode ser reconstituído da forma plena, né? Tem perdas irreparáveis. Mas uma contribuição a partir da memória, das experiências vividas e da trajetória desses pesquisadores e pesquisadoras. E então já estão disponíveis 12 trajetórias de pesquisadores e pesquisadoras. Numa versão longa, que a gente chama de longa, de até 6 partes, embora tenha umas que tenham 7 partes, né, que são tematicamente definidas de acordo com a negociação com o pesquisador ou a pesquisadora. Então, não tivemos o roteiro, vamos fazer o roteiro. Quem estabelece o roteiro é o próprio pesquisador, a pesquisadora. O que é que você considera relevante registrar e deixar para a posteridade da sua carreira? Foi assim. Então, nós temos disponíveis. E os curtas, a gente chama de curta, mas não é curta, né? Os projetos têm, assim, acima de
de 40 minutos. Né? E nesse curta, que a gente chama de curta, a gente resolveu inserir as fotos. Tá? O longa não tem as fotos, mas o curta tem. Tá? Então, aqui, representados nessas trajetórias, Afrânio Garcia, Alfredo Wagner, Beatriz Herédia, João Pacheco de Oliveira, José Sérgio Leite Lopes, Lígia Sigor, Marie-France Garcia Parpê, Moacir Palmeira, Neide Stesse, Otávio Velho, Regina Novaes e Roselene Alvino. Esses já estão disponíveis, você pode acessar no site do memória.org. Paralelo a isso, nós temos também a trajetória de 3 assessores do movimento sindical, que a ideia do projeto, na sua totalidade, é ter pesquisadores, assessores e lideranças dirigentes do movimento sindical. Então, já estão prontos, que a gente deve lançar em breve. Jardel Leal, aqui presente, de IES, Roberto Veras, do Centro CUT, que é da UFPB, e Mário Ladoche, que é assessor da CUT, que é da Universidade Federal de Campina Grande. Tá? E a gente pensou assim, vamos nos somar nesse esforço de coleta das experiências vividas e fazer esses vídeos. Mas uma questão que motivava é dar um contexto acadêmico, político, analítico para a leitura dos textos e livros sobre o percurso do autor, da antropologia, do PPGás e do Brasil naquele momento, já que essas trajetórias emergem durante a ditadura militar e o Museu Nacional servia como refúgio para o desenvolvimento desses trabalhos, como afirmou o Afrânio Garcia no seu texto. Né? Então, produziu material para ser usado em eventos e salas de aula que pudesse chegar aos diversos Brasis com suas distâncias continentais e desigualdades intra-regionais, que servisse de apoio analítico e didático na formação da nova geração de pesquisadores e pesquisadoras. Então, entrando especificamente no trabalho das trajetórias, o Zé Sérgio já falou um pouco da data da filmagem, 2003, naquela homenagem de emerência aqui no Museu Nacional do Moacir. E, além do curta, a trajetória do Alfredo, ele tem 3 temáticas. Pesquisas iniciais no Museu Nacional, ele fala sobre uma parte aqui, territorialidades e identidades, mais ligada ao debate da nova cartografia social, e projeto Emprego e Migrações, aquele projeto lá atrás dos anos 70. Já a trajetória da Lígia vem sendo construída desde 2018, quando iniciamos as filmagens do projeto, quando solicitamos aos primeiros entrevistados que falassem de seus trabalhos com ela. Além disso, podemos contar com a participação de familiares, Rita e Miguel, que fizeram os depoimentos. Participaram também, compostos por um curta e 6 partes. Essas 6 partes, o debate realizado por ela na França, referente à exposição Lomas e Bandeiras, um vídeo produzido com ela com Benoit, lá na França, né? Aquela exposição famosa, os depoimentos do Zé Sérgio, Afrânio Garcia, Sérgio Miceli e da Rita e do Miguel. Além disso, as pesquisas do Zé Sérgio tem um excelente arquivo histórico, né, da história do museu, do Arquivo Nacional, do IBGE e o trabalho feito pela Rita e do Miguel, que nos deram fotos maravilhosas dessa trajetória. A tradução das legendas do francês para o português foi feita pelo Zé Sérgio. A filmagem do Sérgio Miceli foi feita na USP, conduzida pelo Miguel. As entrevistas foram feitas por Agostinho Camerá e o Luiz aqui presente, né, numa parte da Rita, Miguel e Zé Sérgio. A edição das 2 trajetórias foram feitas pelo Eduardo Nolato, do LAEPS da Paraíba, que é pesquisador e documentarista. E nós tivemos o apoio aqui no memório do Filipe, da Ana e da Maristela Santiago. Fechamos assim o primeiro ciclo desses primeiros projetos, com 12 trajetórias de pesquisadores e pesquisadoras e 3 assessores. E partimos para as novas filmagens das outras trajetórias. 3 pesquisadores, Luiz Antônio Machado, Bruna Franqueto e Eliane Cantarino, e na linha dos assessores e dirigentes sindicais, Zé Francisco, de Pernambuco, Sebastião Neto, da oposição sindical do IEP, Murilo Pereira, pesquisador dos operários, Avelino Ganzer, Antônio Vieira e Matheus Eterlu, do Pará.
Então, um pouco esse é um dos projetos, dentre tantos projetos que estão lá no Acervo Digital 2009, e são essas falas iniciais. Obrigado. Vamos passar para o filme, para a exibição do filme. Au début des années 80, il y a eu une forte expansion de la production de la canne et du sucre. Donc il y avait du travail pour tout le monde. Mais maintenant, c'est tout ce monde qui s'écroule. Quand nous sommes arrivés à 97, l'agriculture de la canne, l'industrie sucrière traversait une grave crise. Les usines qui étaient en train de faire faillite, il y avait une chute brutale de la production de la canne. Et donc, quand on arrive dans la commune de Rio Formoso, je suis allée avec mes collègues au syndicat des travailleurs ruraux. Je vais voir le président du syndicat, qui était quelqu'un que je connaissais depuis longtemps. Il me raconte que maintenant, ils étaient en train de lutter pour la réforme agraire, que le syndicat avait organisé un campement pour signaler que les gens voulaient l'expropriation des plantations. Les gens qui participaient au campement à Rio Formoso étaient des gens qui avaient travaillé dans les grandes plantations et au moment de la crise, plusieurs d'entre eux se trouvaient au chômage. Ce sont des gens dépossédés de tout. Ce ne sont pas des mendiants qui se trouvent dans les rues. C'est pas ça. Ce sont des pauvres qui cherchent quelque chose de mieux pour eux. Quer dizer, a Lígia faz sociologia na Universidade Católica, depois ela começa a trabalhar no que seria a vanguarda da vanguarda do jornalismo. A Lígia era jornalista ao lado do Gabeira e de outros. O JB tinha um caderno chamado Caderno Especial, que era de traduções de artigos importantes de todo mundo. E a Lígia justamente trabalhava nesse caderno especial e, portanto, profissionalmente até estava muito bem, quando ela decide, então, fazer uma formação no Museu Nacional e começa no seu mestrado já, ela vai a Pernambuco, junto com a Andréa Loyola e tudo mais, e resolve começar essa pesquisa sobre os moradores da plantation canavieira. E a Lígia, eu acho que talvez seja a pessoa, de uma maneira mais profunda e radical, adotou a postura que era aquela dos antropólogos desde Malinowski. Quer dizer, você só poderia entender o comportamento das pessoas e as maneiras de pensar das pessoas se você passasse por entender o que elas estão dizendo e anunciando. Quer dizer, não há possibilidade, a simples observação ou o simples registro do comportamento não lhe abre a compreensão de tudo que está em jogo na existência de grupos humanos. Eu acho que isso era perfeitamente admissível, mesmo no caso brasileiro, por exemplo, para quem estudava os ticuna, os terena, os gaviões e tudo mais, porque são línguas diferentes. Então, você, para melhor comunicar com os indivíduos, você tem que aprender a falar a língua deles. Agora, começar a relativizar que o português que você fala não é exatamente o mesmo português que essas pessoas falam, e que você vai inverter a hierarquia educacional, ou seja, os mais educados vão aprender o significado das palavras com os menos escolarizados. Quer dizer, essa inversão
que não é de maneira nenhuma simples, foi a inversão que ela contribuiu a institucionalizar. Quer dizer, o caso típico é o próprio nome da dissertação dela, Nação dos Homens. Quer dizer, primeiro a palavra nação numa conotação completamente diferente dessa que se atribui a países e tal, e homens, que é designar que só os usineiros e senhores de engenho têm direito a essa palavra. Todos os outros, não. Os outros são cabras, não são homens. Então, ela passa a imagem da própria hierarquia social através das categorias que ela faz. Para lembrar uma outra, o artigo seminal dela, que é o artigo sobre as percepções do salário, e onde ela restitui o que as pessoas pensam sobre o salário que ganham e como e a relação, por exemplo, entre o preço de uma diária e o quilograma do charque e tudo mais. Lígia tinha uma profunda sensibilidade e, na verdade, trabalhava isso de uma maneira extremamente profunda. E o que eu acho mais interessante é observar o próprio itinerário intelectual da Lígia, porque ela começa justamente trabalhando sobre os moradores da cana, depois vai ver aqueles que saíram dos engenhos e moram nas cidades e tal. E nesses dois trabalhos, está lá registrado, ela diz os trabalhadores querem uma coisa impossível. Eles querem juntar as vantagens que tinham no mundo do passado, o roçado, o direito da criação, a água e a lenha e tudo mais, com os direitos novos de repouso remunerado, de férias, de salário mínimo fixado e tal, e trabalha sobre a impossibilidade que isso exista. Ora, é exatamente isso que vai acontecer no momento das greves que começam em 79. Ou seja, você vai juntar na plataforma do movimento as vantagens do passado com as vantagens do presente. E onde, para essa pauta, ela mesma foi uma das que ajudou a contribuir para isso. Como eu cheguei à antropologia, mais especificamente, talvez tenha a ver com uma professora em especial, a Lígia Sigur, e foi minha professora substituindo em um certo semestre o professor Manuel Diegues. E a Lígia falava muito do movimento camponês no Nordeste, né? Cultuava muito os discursos dos camponeses, encontrava neles uma consciência maravilhosa em relação à situação de opressão que viviam e também caminhos, estratégias de luta política bastante coerentes. Isso era uma coisa maravilhosa de ouvir, porque, em geral, as elites intelectuais sempre se sentem portadores do caminho, da verdade, né, da vanguarda. E elas acham que tem que ensinar, que tem que conscientizar as populações que são mais pobres ou que são mais dominadas. Eu mencionei a Lígia Sigur como professora, mas a relação com a Lígia foi mais além que isso. Durante esse período, que ela foi minha professora, do Alfredo e do Terry também, no final de uma aula ela me disse, olha, eu queria conversar com você porque há um projeto no Museu Nacional que é de fazer pesquisa no Maranhão. E já tem 2 pesquisadoras lá trabalhando e eles querem um assistente de pesquisa. Então, a Lígia me disse, eles têm uma passagem aérea e eles vão dar um prolabore aí para vocês para estar no campo. E na hora a nossa reação, assim que ouvimos, foi, e vamos fazer isso juntos. Então eu, Alfredo e Terry reagimos positivamente. Ela disse, só tem uma passagem, como é que vocês vão resolver
Isso. Eu disse, não, nós vamos de ônibus. E aí dividimos uma passagem de avião em passagens de ônibus e fomos para o Maranhão, onde aparecia questões desde, digamos, os conflitos de classe entre proprietários e camponeses no Maranhão, até a riquíssima construção deles sobre os encantados, xamanismo, etc. Eram comunidades realmente impressionantes e maravilhosas. Não eram indígenas, mas eles tinham, e nós já fomos um pouco preparados com leitura do Galvão, né, sobre Tenete Rara, sobre comunidades ali do Maranhão, porque havia muito um caldo de cultura muito semelhante em relação a eles. Então foi meu primeiro batismo de campo e foi muito importante. E eu acho que isso me convenceu que talvez o lugar realmente melhor para eu continuar os meus estudos seria dentro da antropologia. Que a missão política que eu me lembro que foi complicado para nós foi no dia do golpe, na véspera, nós tínhamos que nós dois levarmos mensagens à Rádio Nacional, porque a Rádio Nacional era um negócio baluarte, né? E nós levamos, certo? E a outra coisa que foi uma experiência traumática para nós dois, que vivemos juntos e apanhamos para dedéu, foi que nós estávamos na Faculdade de Medicina quando veio a coisa, e nós apanhamos mesmo. A surra que nós levamos, não, foi horripilante, porque antes de eles, estávamos todos num corredor. Aí começamos a ouvir o barulho deles subindo a escada, que não era no primeiro andar, era no primeiro andar, não era embaixo. E aí, uns alunos da medicina que estavam juntos disseram, não, a gente pode entrar na sala dos cadáveres, que era do lado, que estava meio trancada. Eu falei, Deus me livre. Agora que eu estou realmente ferrado. Ou é cadáver, ou é cacetete, entendeu? E ela achava que nós não íamos, o tempo todo ela me disse, não, eles vão parar, porque como é que eles vão bater nós éramos 50, nós tínhamos ficado lá a noite inteira. Isso foi de madrugada, 1h da manhã, 1h30 da manhã, sei lá. Eles foram encurralando a gente. Foi uma experiência, para mim, foi muito penosa. Eu acho que esse projeto, nos anos 80, tinha uma coisa de uma ampliação, assim, e de respeitar ao mesmo tempo o interesse de pesquisa de cada um, né? Tinha um grande projeto, mas depois, ontem à noite, a gente estava conversando, e o Miguel mandou uns trechos de um artigo da mamãe, e ela falava exatamente isso, assim, né? De como as relações afetivas, acho que vai falar um pouco disso mais que eu, mas de como as relações afetivas depois do campo, assim, que eles ficavam conversando, mas como isso contribuía para a pesquisa de cada um deles separadamente, mas também para a pesquisa como um todo. Quer dizer, como esse laço afetivo impulsionou isso também, né? Então, acho que familiarmente isso também foi muito importante, assim, para a minha trajetória acadêmica, para a minha trajetória pessoal, evidentemente, a trajetória acadêmica do Miguel. Então tem uma coisa da generosidade da professora, do professor, isso de maneira geral, e de quem forma a gente, né? E acho que
enfim, então essa cena da gente trabalhando as duas na casinha de praia e ela, enfim, ela escutava, ela dava os artigos para ler e às vezes eu não estava presente quando ela fazia, quando ela estava escrevendo, mas ela mandava, pedia para eu olhar, sugerir, principalmente coisas de redação, porque enfim, eu sou editora, trabalho com isso, mas também ideias, né, que eu falava assim, que eu não entendo, o que você está querendo dizer, então tinha uma coisa de uma parceria, que eu acho que também é uma marca que está ali, né. E um outro momento, que eu falava agora há pouco com o Sérgio, foi de quando eu fui ao campo com ela, acho que janeiro, fevereiro de 2004, 94. Eu era muito menina, tinha acabado de entrar na faculdade e tinha que passar férias, enfim, em Alagoas, e depois fui encontrar com ela em Pernambuco. Ela fazia uma pesquisa na região ali de Rio Formoso, e então eu fui com ela. Fiz entrevistas, assisti audiências da Justiça Trabalhista, e acontecia justamente isso, né, o modus operandi era muito parecido com o que ela narra nesse texto, e que certamente outras pessoas já falaram aqui, né, os próprios pesquisadores, o Sérgio, o Frank, o pai, que eles... a gente ia no caminho falando um pouco, ela ia falando, olha, vai acontecer isso, aquilo outro, assim, me explicando um pouco também como era aquele universo, que de alguma maneira me parecia tão familiar, mas também não era, né? E depois, na volta, a gente ia comentando, e a gente gravava. Eu nunca ouvi essas fitas, e devem ter se perdido no incêndio do museu. Mas a gente tem gravações das duas comentando. E eu falando coisas, e o que tinha me chamado mais atenção. E à noite, então, a gente jantava e continuava falando. Então, foi como se eu, que não sou antropóloga, não estava na pesquisa, estava só acompanhando minha mãe. E foi uma experiência muito interessante. Ontem, né, sabendo que eu vim aqui falar com vocês hoje sobre a minha mãe, né, que enfim, não está mais aqui para falar da trajetória dela, eu fui reler um dos últimos artigos que ela publicou, que se chama O Etnógrafo Coletivo, né, que infelizmente ainda não publicado em português, mas vamos ver se a gente cuida disso em breve. O Sérgio faz muita referência a esse artigo no texto que ele publicou sobre a minha mãe Amanda, né? E é um texto bonito, né? Porque é um testemunho pessoal sobre a experiência de pesquisa dela, sobre a trajetória dela como pesquisadora, e ao mesmo tempo é um testemunho, vá lá, de grupo, de uma experiência coletiva de pesquisa, né? Daí o nome, o etnógrafo coletivo, quer dizer, o sujeito do conhecimento são aquelas pessoas com aquelas relações, ela está se referindo à geração dos jovens antropólogos que nos anos 70 fizeram pesquisa, né, no Nordeste, na área canavieira, enfim. E tem uma coisa que ela diz ali, né, citando a certa altura o Bateson, né, que é uma imagem que ela frequentemente evocava, é que no mundo social as coisas se misturam, né? E a gente, com os nossos conceitos, que vai fazendo as depurações. Então, o Sérgio, no início, perguntou, bom, de repente falar do momento em que vocês lembram da relação da sua mãe com o trabalho e tal. Quer dizer, não existe um momento inicial, porque sempre foi isso, né? Essas coisas sempre tiveram misturadas. Assim, quer dizer, se eu pudesse fazer uma limpeza conceitual, eu diria, digamos assim, ciência, política e afeto estavam sempre ali misturados, né? Então, as famosas viagens que minha irmã já mencionou para as greves, né, em outubro, né, dos trabalhadores por melhora dos contratos coletivos de trabalho, por aumento de salário e tal. Isso é vivido por nós, né, na infância de maneira muito marcante, esse período de ausência dos pais, né? Depois você vai crescendo, você vai tendo
uma admiração por aquilo, né? Então, pessoalmente também posso dizer o seguinte, que eu trabalho, né, como disse minha irmã, sou historiador, trabalho com história intelectual e tal, e eu fui tendencialmente desenvolvendo um tipo de trabalho muito desconfiado das visões estritamente intelectuais do mundo intelectual, porque essa experiência me fez ver que essas coisas justamente estão misturadas, né? Os afetos, a política, o conhecimento e tal. E isso é uma coisa que é dita, bom, era dita por ela frequentemente, né? Assim, oralmente, as conversas, e é dita por ela nesse texto muito bonito que se chama O Etnógrafo Coletivo. Recentemente, né, a Maria Eduarda Mota, Rocha, desculpa, Maria Eduarda Rocha publicou um texto sobre a recepção do Bom Dia no Brasil, né? E um dos braços dessa recepção é justamente o grupo do Museu Nacional e tal. E achei muito interessante o texto. E aí, lendo o texto, enfim, puxando, claro, as minhas próprias referências intelectuais e um pouco na memória, eu escrevi para Maria Eduarda e falei que tinha uma dimensão que ela talvez pudesse explorar em relação a esse grupo, né? Que é o seguinte, essas pessoas, né, citei aqui as pessoas mais próximas, mas claro, a gente poderia estender isso um pouco, não são pessoas que tenham individualmente o menor traço de arrogância, né? Mas, ao mesmo tempo, são pessoas extraordinariamente seguras daquilo que elas fazem. E eu acho que isso tem a ver com um mecanismo de reforço coletivo que eles desenvolveram dos seus próprios trabalhos. Isso é descrito nesse artigo, né? Quer dizer, essas sessões noturnas no campo, de falar, bom, quem eu entrevistei hoje, que hipótese eu estou arriscando, que interpretação eu desenvolvi até aqui e tal. Depois dos seminários que vocês desenvolviam no museu, né? Então, conversando, né, Frank, Sérgio, pai, Beatriz, né, Nef, etc., você sente isso. As pessoas exalam confiança, mas é uma confiança que vem dessa experiência compartilhada, o que eu acho uma coisa muito interessante, né, que eu falei para Maria Eduarda, que eu acho que vocês desenvolveram um carisma grupal, né? Quer dizer, não se trata de, como em casos clássicos da história da ciência, que você tem ali 1 ou 2 luminares, etc., mas que tem um carisma de grupo, né? Que é muito interessante. Eu gostaria de começar essa conversa com a experiência de pesquisa que nós inicialmente tivemos a partir de 72, já no âmbito do Museu Nacional, a experiência que nós tivemos de pesquisa já na região pré-amazônica, indo para a região amazônica. Aliás, dentro da Amazônia Legal, que pegava a Baixada Maranhense,
onde estava Bequimão, Alcântara, que são municípios que foram alvo de conflitos sociais bastante intensos durante as últimas 5 décadas. E esse trabalho iniciou-se por uma interveniência, em primeiro lugar, da professora Lígia Sigor. A Lígia tinha sido contemporânea nossa na universidade, ela estava no 4º ano quando nós entramos, ou no 3º, quando nós entramos na universidade, da Escola de Sociologia e Política da PUC. Nós que eu me refiro Zé Sérgio Leite Lopes, o Afrânio, e também Terry Aquino, João Pacheco, entre outros, Luiz Antônio Castro Santos, entre outros. Então, nós, o nosso curso com a Lígia, o meu curso de graduação foi interrompido, né, com 3 prisões. Eu fui preso em 68 2 vezes, e fui processado 2 vezes nesse período, e fui depois preso em 1970, né, e só fui libertado em 1972, em 11 de março. Mas, alto lá, fui absolvido, lembrem-se bem, absolvido, a despeito de ter sido enquadrado em penas bastante grandes e tudo, mas isso era o meu último ano, quando eu fui preso, no ano de 70, e, não obstante, eu acabei perdendo, quando saí da prisão, tenho que refazer um curso. E fui justamente, a vida tem dessas belíssimas coisas, né? Fui fazer o curso da Lígia. Então eu saio em 11 de março, na semana seguinte, né, eu já estava cursando o curso da Lígia. Depois de um período estendido de cadeia, eu vou fazer o curso. E eu achei que não precisava fazer curso. Não, você tem que fazer. E graças a Terry Aquino e ao João Pacheco, olha, faça o da Lígia. Eu fui para o curso da Lígia. Já não sei se o Zé Sérgio me influenciou nisso também, né, nessa decisão, né? É bem provável. Não sei se é bem provável. A Fran também, não é bem provável que tenha tido essa troca de ideias. E fui fazer o curso da Lígia e foi muito surpreendente e muito formador para mim, que eu estava verde, saindo de uma cadeia horrível, né, terrível, né, uma cadeia de maus tratos, de tortura, que me arrebentaram bastante fisicamente, e eu me dediquei a estudar bastante. Sentava na biblioteca e estudava bastante. Então, eu fiquei estudando essa segunda metade de março, abril e maio. Quando foi em junho, eu fiz a prova para o museu. Também já aí completamente marcado pela experiência dos meus colegas do curso de Sociologia Política que já estavam cursando, né? No caso, vou repetir, o Zé Sérgio, a Fran já estavam cursando. Então, para mim, foi E a própria Lígia era de lá. E foi através da Lígia que eu conheci o Moacir, que veio a ser meu orientador de mestrado. Então, eu acho que essa conjunção, essas relações, elas, em primeiro lugar, né, nos levaram, no primeiro momento, a mim, ao João e ao Terry, nos levaram à região pré-amazônica do Maranhão. Então, fomos pesquisar na região de Bequimão, limítrofe com Alcântara, e onde eu comecei a ter o gosto pela pesquisa. Quer dizer, eu mesmo, antes de me aprofundar muito na teoria antropológica, eu tive a oportunidade da experimentação. Eu tive a oportunidade de trabalhar essa experimentação, a relação com aqueles que eu entrevistava, a moradia junto com eles, na casa deles, a comensalidade, seguindo os rituais. Então, para mim, foi um período muito importante. E não foi um período muito longo. Durou cerca de 1 mês e meio, 2 meses, não passou disso. Eu voltei, né, para ter que responder ainda a questões pendentes na graduação na PUC, resolvi, colei meu grau e depois eu pude voltar nos anos seguintes, voltei todos os anos, pelo menos até 1980, nessa área. Que era um povoado, que eu imaginava que era um povoado livre, né? E eu vinha descobrir que era um imóvel rural, uma grande fazenda, que tinha sido um grande engenho de cana-de-açúcar, que correspondia, teoricamente, eu vim aprender depois do curso Sociedades Camponesas, que estava dentro da noção de brecha camponesa, trabalhada pelo Sidney Mins, Perwell e Wolff, que davam, na distinção entre hacienda e plantation, que dava para perceber, né, que tinha um campesinato emergente dentro
de uma fazenda, digamos assim. Eu estava dentro da fazenda imaginando que estava dentro de um povoado livre. Essa primeira impressão errônea, né, mas também muito verdadeira, errônea do ponto de vista jurídico formal, mas muito verdadeira do ponto de vista da mobilização das pessoas, me deu uma noção, né, de que havia outras formas de ocupar a terra que não estavam ligadas ao regime de propriedade. E uma delas era esse uso comum da terra, que para mim ficou evidente no primeiro momento, porque eles diziam que era uma terra de pretos. Era como eles diziam, não, aqui é a terra dos pretos, como eles designavam. Isso aí, morando com eles, vivendo com eles, indo às festas religiosas com eles, e nos batuques, né, quer dizer, também acompanhando nos rituais de pagelança, isso me deu uma percepção nova do entendimento. Eu tinha uma ideia de proletariado rural, tinha uma ideia idílica de campesinato, né, que não correspondia a essas situações. Quer dizer, ex-escravizados, de famílias de escravizados, que iam emergindo enquanto produtores independentes, autônomos, mas dentro de uma unidade que era um imóvel rural, que era uma fazenda. Tudo aparentemente contraditório. E isso aí aguçou a minha percepção. Eu fui muitíssimo ajudado porque havia, em primeiro lugar, eu me beneficiei no próprio campo, né? Eu trocava muita ideia com o Terry Aquino. Terry Aquino foi um pouco meu professor quando eu saí da prisão, porque eu tinha uma leitura muito superficial de muitos autores. E o Terry me ajudou um pouco. O Terry tinha lido, inclusive, o Lévi-Strauss, na Antropologia Estrutural, né, minuciosamente fichado. Então, às vezes ele ficava meia hora, 1 hora, 2 horas me explicando, pacientemente. Então, ele tinha lido muitos autores, ele tinha lido os Nuer. Então, ele me explicava muita coisa que eu fui lendo, mas já orientado. Quer dizer, os meus colegas, como o Zé Sérgio, como o João, como o Afrânio, como o Terry, ou como tantos outros, ou a Eliane, Dóia, foram meus professores, de certa forma. Eu aprendi muito com eles. Aprendi muito convivendo e dialogando, como eu aprendi com os professores também. Então, esse curso que eu vinha fazer depois dessa experiência de campo da Amazônia foi um curso ministrado pelos professores Moacir Palmeira e Otávio Velho. E foi um curso que eu me beneficiei muito. Beneficiei das discussões da ideia de plantation que o Moacir desenvolvia, e me beneficiei muito das discussões de fronteira que o Otávio desenvolvia. Eu fiquei, assim, bastante marcado por isso. E para dizer que a gente não fica só entre uma vertente e outra vertente nas discussões, eu também, simultaneamente, me aproximei muito, né, dos trabalhos sobre o chamado pensamento social brasileiro. Eu tive a oportunidade de me debruçar sobre os clássicos da Amazônia, né? Eu tive, através do Castro Faria, que era uma pessoa assim, muito rígida, de aparência muito conservadora, mas só aparentemente, que nos empurrava para leituras também, que não eram aquelas leituras teóricas, né, das experiências norte-americanas, das universidades norte-americanas no Caribe, nem das universidades britânicas na África, né, ou no extremo asiático, Austrália, Melanésia e Papua Nova Guiné. Mas era, digamos assim, era um tipo de leitura, né, que nos levava ao culto de Magalhães. Quer dizer, o culto de Magalhães era um general erudito que trabalhava as línguas indígenas, em 1873 ele está escrevendo. Então, ele produzia esse livro de repertório sobre a Amazônia, de descrições sobre a Amazônia. Ou José Veríssimo. Então o Castro abriu para mim, descortinou para mim uma outra possibilidade. E Barbosa Rodrigues, né? Abriu 3 autores fundantes para se refletir sobre a Amazônia. E Castro também, uma outra contribuição nesse curso, que me marcou assim também muito forte, foi que ele desenvolveu uma reflexão crítica sobre as exposições do Museu Nacional. As exposições, como é que elas foram transformadas. Então, o que significou, por exemplo, né, algumas gestões do museu, né, o que elas significaram, o que foi a gestão do Lacerda, por exemplo, como é que ele transforma as exposições do museu, os departamentos. Então, essa reorganização
ela foi muito marcada, porque nós andávamos pelos corredores, onde havia, primeiro, uma sala do CAS separada por uma porta marechal, né? E com muitos materiais dentro, inclusive, nas primeiras aulas tinha aquilo do cérebro de Euclides da Cunha, que se tirava, ainda era uma referência aos estudos craniométricos como de referência, os estudos da antropologia biológica como referência, da antropologia física como referência, né? Porque os professores aí tinham sido os professores, Freud de Abreu, o próprio pai do Bastos Dávila, que ministrou curso no museu nos anos 30. Então, foi engraçado, porque eu fiz o curso chamado de Sociedades Camponesas, mas, simultaneamente, até pela leitura da tese do Moacir, eu fui impelido a essa história do conhecimento antropológico, né? Deu uma junção muito engraçada. Eu acho que eu servi até de um meio de campo, de uma interlocução do Moacir com o Cássio nesse sentido, porque uma hora um me puxava para um lado e me puxava para o outro. Eu me sentia assim, eu nunca nunca abandonei o campo, também o campo físico, mas nunca abandonei o campo físico da biblioteca também. Eu fiquei ilhado nas duas coisas, né? Eu, digamos assim, eu chutava com o pé esquerdo e com o pé direito simultaneamente, né? Então isso aí me ajudava a entender. Eu melhorei minha compreensão. Foi uma coisa que desse entendimento da Amazônia se revelou forte, porque também, simultaneamente a esse curso, Sociedades Camponesas, de 73, né, eu volto à Amazônia, orientado pela Lígia Sigur, num trabalho, foi na abertura da Transamazônica, que, aliás, esse ano está fazendo 50 anos, não sei se vocês estão, daquela inauguração do Médici, lá em Marabá, Carlinhos, naquela castanheira imensa, tá entendendo? Aquela foto, que é uma foto histórica daquela castanheira, e aqueles carros pretos, Galaxy, todos parados, e os militares de terno preto e óculos escuros, quer dizer, parecia, como o Otávio bem registra, né, que a besta fera tinha chegado. Enfim, chegou a besta fera. Era aqueles carros passando, aqueles vidros fumê, aquelas coisas todas, que era uma figura satanizante, ou satanizada, né? Aquilo ali era o demônio em pessoa que estava ali, era o dito cujo que tinha chegado, na besta fera, como as pessoas diziam. Então, e Otávio aproveitou isso numa leitura muito boa. Então, quando eu vou orientado pela Lígia para esse campo, que era um campo muito rico, né, nós paramos em casa de cada família. Nós íamos fazendo um trabalho paciente naqueles 500 quilômetros que ligavam Marabá até Itaituba, né? Que a gente ia até Europa, depois quebrava, subia para Santarém. Então, nós fomos fazendo ali, a gente ia anotando, casa a casa, tem aqueles croquis todos, as folhas emendadas de papel, e eu ia fazendo aqueles croquis todos, casa por casa a gente fazia. E uma das casas que a gente era de um marchante, que vendia carne, que matava boi, que era o pai do Avelino e do outro Ganser, que eu esqueci o nome agora, o irmão mais novo, o Valdir. São pessoas muito simples, que eles eram meninos, né? Então a gente vai entrevistar o pai, não achei mais essa entrevista do pai, queria até dar de presente para ele. E a Lígia e eu ficamos lá conversando com ele longamente, com o pai deles. E ele dizendo o que significava essa transferência, né? Um projeto de colonização dirigida de camponeses sem terra do sul do país, que iam de avião, deslocados pelo INCRA para ocupar a beira da Transamazônica, em lotes de 50 hectares. Então, isso aí para nós foi assim uma passagem. Eu aprendi muito trabalhando com a Lígia, aprendi muito a fazer entrevista com ela, que ela era muito perfeccionista nas entrevistas. Depois dessa exibição neo-impressionística, assim, pastel, assim, azul claro. O trabalho ficou remarcado.
um som um pouco assim rouco, meio rasgado e tal, mas na televisão, no site está bonzinho. Depois eu comento mais isso, nas fotos também vou comentar com vocês, vou passar lá para o Aurélio. Agradecer ao Aurélio que veio especialmente, desmarcou um voo para o Rio, né, de alguns dias, está naquela atividade em Belém enlouquecedora, que eu imagino, né? E veio aqui especialmente porque certamente ele está entre essas duas pessoas também. E aí, bom. Não, Zé Sérgio, eu começo por aí. Uma que eu fiquei muito feliz quando o Zé Sérgio ele me convidou. Eu considerei mais uma intimação a debater ou a comentar esses dois vídeos, esses dois documentários, né? Eu fiquei um pouco assim, porque isso foi há pouco mais de uma semana. E como o Zé Sérgio disse, todo esse ritmo de foto, tudo isso está mobilizando a todos e todas envolvidos de alguma maneira com essa gente. Mas, aproveitando algo que Rita e que Miguel, eles dizem, né, e formulam, falando de Lígia, né, eu acho que, até interessante isso, eu fiz algo para ler aqui, só que eu não vou conseguir ler direito porque está aqui, né? Então eu vou ler algumas partes e tudo, mas até eu coloquei como nome, o título, né, Ciência, Política e Afetos, que isso é alguma coisa da fala do Miguel e da fala sua, Rita, né? E achei que foi muito feliz, né? Então aqui eu me considero na cota dos afetos. Né? Da ciência e da política eu vou comentar alguma coisa, né? Mas eu estou me sentindo na cota dos afetos, por isso estou aqui. A minha relação com Lígia, né, é uma relação, eu diria, não só com Lígia, mas com esse grupo que essa série trata, até eu fiquei pensando até uma relação mais profunda ainda em relação à minha formação profissional. Porque eu fui aluno da Beatriz Herédia na PUC, vindo de uma transferência de engenharia, mas isso é outra história, né? E foi o meu primeiro curso de antropologia, foi com Beatriz Herédia. Então a primeira bolsa que eu recebi de iniciação foi uma bolsa, um projeto da Beatriz Herédia, que fazia parte do grupo e tudo mais. Foi sobre a revolta de Porecatu, lá no Paraná. Como eu achava antropologia algo meio conservador, então essa foi uma forma bem interessante, né? Uma revolta de Porecatu, guerrilha e tal. Depois disso daí, eu fiz a prova para o museu, né? E na prova no museu estava... Não, depois disso daí não. Antes disso daí, houve uma greve, não sei quantas ou quantos, lembro, em 79 ou 8, na PUC, né, houve uma ocupação e tudo isso, uma intervenção no Departamento de Sociologia e Política, e a Lília Limoeiro foi tirada da direção. Aí, naquele momento, eu era liderança e a Ana Luísa Borrado Martins Costa, né? E aí os dois, nós pedimos a transferência da PUC para o IFIX. E quem nos recebe foi a Marie France, que foi uma coisa muito interessante e que foi generosíssima em reconhecer todos os créditos, inclusive de engenharia. Senão eu não teria concluído o curso de sociologia no IFIX. Né? Então a Marie France, olha, e aí eu entro no museu, né, na banca estava a Frânio, e entro como orientando de Lígia. Né? Eu fui orientando da Lígia tanto na dissertação, né, tanto no curso de mestrado, quanto no doutorado. Então, eu devo a minha formação como antropólogo, não só a Lígia, mas também, de uma certa maneira, a esse grupo. E isso eu não digo em tom acusatório, né? Assim, é um reconhecimento. Né? O que eu sou antropólogo tem muito a ver com isso aí. Agora, o que é interessante também é que há pouco tempo atrás, há poucos anos atrás, aí depois que eu saio da Fundação Ford tudo, eu faço um pós-doc. E quem me orienta no pós-doc? O Alfredo. Ou seja, eu tenho uma justificativa maior ainda para estar aqui falando dessas duas pessoas, desses dois personagens aqui. Então eu devo muito em tudo de formação, etc., a esses dois. Tá?
Dizendo isso daí, eu queria compartilhar com vocês uma reflexão que eu fiz também assistindo a esses vídeos, né? E também assistindo a esses e outros vídeos que fazem parte da coleção, e pensando também que esse grupo, né, esse grupo com afeto e fazendo ciência e política, né, talvez eu não concorde inteiramente com o balanço entre ciência e política e das vocações para ciência e política. Então eu consigo identificar dentro desse grupo aí um subgrupo que esteve envolvido na gerência, administração ou diretamente na gestão pública. E aí eu identifico o Moacir, o João Pacheco e o Alfredo Wagner. Né? Acho que isso deixa uma marca importante em toda a produção deles, tanto a produção acadêmica quanto o que eles vão fazer após. Né? Por outro lado, pessoas como a Lígia, né? A Lígia ela não se envolveu com isso diretamente. Né? Ela não se envolve diretamente. Então eu penso que também a relação dela e a produção acadêmica dela tem a ver com isso e a relação dela com os movimentos, né? Que ela constrói, e isso é apresentado de uma forma muito bonita durante décadas. Né? Eu digo isso daí porque quando eu penso, né, em sendo orientado pela Lígia, indo participar das greves da FETAP, etc., como tantos outros ou outras que estão aqui, né? Eu lembro muito bem, não é, da separação também das caixinhas. Né? Veja, nós aqui estamos fazendo uma coisa, agora a sua dissertação ou a sua pesquisa é uma outra coisa, não é a mesma. Né? E isso era reafirmado e de uma forma muito interessante. Então a Lígia, ela falava e ela produzia, não é? E ela pensava, e a produção dela, a produção intelectual e as pesquisas dela serviram muito, né? Tanto aos movimentos que colocaram aqui, quanto ao que eu vou falar um pouco mais, o movimento da Tijoux Barra. Mas serviram, eu diria, talvez, mais de uma forma indireta, como uma reflexão e como uma intelectual que contribuía para debates fundamentais, mas que não necessariamente estavam relacionados ou estavam enquadrados como uma ação de assessoria ou com uma relação de assessoria. E isso, para mim, também foi muito importante no sentido de se estar olhando ou valorizando, né, a produção intelectual a partir dessas ideias ou desses quadros. Pensando no Alfredo, não é, também, e óbvio, né, e dando um realce à pesquisa e toda a pesquisa que o Alfredo desenvolveu e desenvolve ao longo dessas décadas, eu também vejo isso. Mas eu vejo também eu vejo também talvez uma intencionalidade da produção de material ou de pesquisas ou de intervenções que influenciam, buscam influenciar mais diretamente as políticas públicas, que ele está diretamente envolvido, ou que os sujeitos políticos ou as organizações estão mais diretamente envolvidos. Por isso, eu acho que a experiência dele também no Ministério da Reforma Agrária, FUNAI, etc., foram também importantes para isso. Com tudo isso daí, não é, eu também eu penso, não é, que esse grupo, não é, e aí o grupo maior, não é, que vocês levantaram e colocaram, também conseguiu, ou vocês conseguiram encaminhar ou formar profissionais que atendessem a também essas diferentes entradas, pensando o ofício de antropólogo ou a pesquisa, podendo ter diferentes caminhos na relação com as demandas desses movimentos e com as políticas públicas que atendem a essas demandas. O Alfredo tem algo muito interessante, porque quando eu também, eu orientando pela Lígia, o meu primeiro tese, o tema da minha dissertação, o tema inicial era o suicídio de camponeses. Então, um tema duro, difícil de tratar, etc. E eu lembro muito bem que a primeira vez que eu ouvi, ou eu li o Alfredo, foi no livreto que ele fez, né, que ele produziu, escreveu, que é o Passamento,
que eu acho sensacional, mas eu acho que existem poucos exemplares, né? Que é uma iconografia, ele recupera fotos de camponeses assassinados e fotos dos velórios, e faz uma reflexão belíssima, né, sobre isso, sobre esse livro. Eu digo isso daí porque naquilo que o Alfredo fala, né, o meu contato com ele, eu via o Alfredo muito mais como essa pessoa que tinha escrito tanto o Passamento, como também a Biblioteca do Partido, que foi publicado, acho que no ISEA, não é isso? E vários outros, ou mesmo a tese sobre Jorge Amado, né? E menos em toda essa outra produção, que eu vinha ter mais contato um pouco adiante. Mas, voltando a Lígia, e também tentando cobrir algo que o José Sérgio ele mencionou aqui, eu fiz parte de uma forma indireta inicialmente, depois direta, do grupo de pesquisa da Lígia sobre barragens, ou sobre os efeitos sociais de barragens. Esse grupo, né, e toda essa pesquisa que a Lígia fez e que coordenou, e os artigos ou tudo mais, eu acho, e é até bom que tenha a Débora, que está aqui, colega que trabalha em todo esse campo, o Henry também, mas eu acho que todo esse trabalho feito, né, ele não está muito visibilizado, usando um termo que é comum agora, né? Eu acho que a produção que a Lígia fez, que coordenou as pesquisas, as publicações, ou que não foi publicado, efetivamente poderia estar contribuindo muito mais do que tem contribuído. E eu digo isso porque a Lígia fez a pesquisa, ou coordenou a pesquisa, a partir das barragens, mas não era sobre barragens. Era muito mais do que isso. Eu diria muito mais que talvez algo que tivesse mais a ver com uma antropologia de grandes projetos ou tudo, mas não de barragens efetivamente. Era algo muito mais amplo que se pretendia, que se produzia a partir das barragens. Esse é um ponto. Um outro ponto é que também, como o Zé Sérgio ele já mencionou aqui anteriormente, a relação densa de compromisso, de pesquisa e política que a Lígia desenvolveu com a FETAP, ela também desenvolveu com a CRAB e com outros movimentos atingidos por barragens. E eu digo isso para realçar, não é, porque isso é uma relação que também inclui afeto, e é uma relação que, do ponto de vista dessas organizações, também foi muito importante. Hoje, quando nós pensamos, para quem acompanha um pouquinho isso, o movimento dos atingidos por barragens, a época que a Lígia ela coordenava e que fazia essa pesquisa não era um movimento nacional, eram movimentos localizados ou regionalizados, né? E, aquela época, a produção da Lígia foi fundamental para que os movimentos que eram localizados tivessem uma visão do todo, ou da diversidade que eles faziam parte. Eu ousaria dizer que a produção da Lígia foi importante, inclusive, para informar a constituição da Comissão Nacional dos Trabalhadores Atingidos por Barragens em 1989. Aquele boletim do museu, agora eu não vou saber se é boletim, efeitos sociais, comunicação, né? Aquele texto, ele era lido, assim, ele era lido, era analisado e tudo isso, né? Hoje mesmo, se vocês entrevistarem alguma liderança um pouco mais antiga, como o Luiz Alacosta, etc., eles vão estar comentando isso, eles vão estar dizendo isso, né? Que a Lígia era uma pessoa e foi uma pessoa importantíssima. Eu digo isso, ou seja, e outra, não é? Nessa relação com o movimento dos atingidos por barragem, ela não desenvolveu nunca o papel de assessora. Era um pouco isso que eu queria realçar, ou seja, era uma relação de compromisso, sim, a partir da academia, a partir de um centro de excelência, produzindo conhecimento que era super importante e utilizável, mas que não gerava ou não era a partir de uma relação de assessoria. No caso específico, quem fazia isso era eu.
Então, e que nesse caso até eu digo, eu não era parte da equipe de pesquisa dela, neste momento que eu fazia assessoria, né? Então eu começo a fazer assessoria também com uma outra pessoa, a partir de um convite para trabalhar no SED, né, feito por Neide, né? Então eu faço e desenvolvo uma área de atuação dentro do SED em relação ao crescente movimento anti-barragem. Me tornei assessor, né, de vários desses movimentos, inclusive a CRAB do Sul e o Polo Sindical de Itaparica, e lá eu assistia o uso da produção da Lígia pelo movimento, né, e o reconhecimento do movimento a partir disso daí. O meu envolvimento, então, já adiantando, com esse grupo de pesquisa, não foi um envolvimento que eu comecei como pesquisador do tema, não. A Lígia sempre foi generosa e teve uma paciência imensa com o orientando em relação à escolha dos temas. Então, a dissertação foi sobre o tema que não era o tema prioritário dela. Acabou que não foi sobre suicídio, mas sobre ocupação de terras. Mas naquela época não era o tema prioritário dela. E em relação ao doutorado, né, o tema surge muito a partir de uma demanda do grupo de pesquisa dela, que eu não era parte. Eu era da periferia do grupo e participava das reuniões, mas eu não era parte. E isso surge, e aí eu conto, porque eu acho que também serve para dizer um pouco dessa atuação em grupo, né, grupo pesquisadores, né, surge muito a partir de trabalhos de campo e de idas a campos e tudo mais, que se identifica que no sul do país, exatamente o lugar, ou a sub-região, ou a região onde estava existindo uma resistência maior à construção de barragens, era uma região que era considerada a mais atrasada politicamente pela coordenação do movimento. Então esse que era o tema, esse que era o assunto. E exatamente nessa região houve uma ação do movimento que se tornou exemplar e com mídia e com efeito político grande, que foi do sequestro de um funcionário da Eletrosul, da Companhia de Energia. Veja, eu chego nesse tema a partir das formulações desse grupo de pesquisa com a questão: por que exatamente onde o movimento é mais atrasado, essa ação mais radical, ela é desenvolvida? Com isso daí, eu não vou falar sobre isso, né, mas eu queria só dizer que mesmo na seleção do tema, ou as conversas, ou esse funcionar em grupo em relação à pesquisa, vamos dizer assim, eu imagino e penso que foi reproduzido, não é, para esse grupo menor, que não é esse grupo de afeto e de pesquisa anterior, que vocês tratam aqui, sob a coordenação de Lígia, né? Sobre isso daí, eu queria só chamar atenção para alguns pontos, e para mim, alguns pontos importantes, que foram desenvolvidos por Lígia, e que esse grupo, e que pensam que são pontos muito relevantes para alguma coisa que seja parecida com uma antropologia de grandes projetos, ou dos conflitos que decorrem disso daí. Um primeiro ponto que eu diria, e isso é muito interessante, né, a Lígia, e isso nós estamos falando do momento em que a legislação ambiental e de EIAs e RIMAs, né, de impactos ambientais, está sendo implementada, né, criada e implementada. Então, naquele momento, Lígia, ela produziu e produzia muitas análises, não se posicionando contra a utilização por nós da terminologia de impacto social ou de impactos, e sugerindo ou utilizando efeitos, né? E o argumento básico, um dos argumentos, era dizendo que, veja, trata-se não de uma física, né? Nós não estamos falando a partir de uma física ou de uma engenharia, em que você está fazendo análises ou modelagens, etc., de uma ação que provoca uma reação. Não,
é muito mais complexo que isso, e isso diz muito mais dos efeitos sociais desses empreendimentos. Isso gerou uma série de conversas, de debates e tudo isso, e de produção sobre isso. Um outro ponto que a Lígia pega também a partir das pesquisas sobre barragens, né, e que para mim foi muito importante, principalmente quando pensamos em termos de ação política, que é o lugar das crenças ou das representações como fundamentais para as análises em relação aos grandes projetos. O que ela estava dizendo quando ela afirmava isso, né, e nos formava também sobre isso daí? Que, efetivamente, muitas ideias que se tem sobre informação, sobre um grande projeto às comunidades, ou a movimento, ou a um território, não é? Mais do que a informação que é veiculada, o que é importante é perceber ou recuperar as representações e as crenças que essas pessoas, essas comunidades ou essas lideranças têm sobre o que é informado. Ou seja, e aí existem vários casos e etnografias que foram feitas sobre isso, e eu vou falar mais da dissertação do mestrado da Ana Luísa Borralho Martins Costa, que trata exatamente disso, né? Então, no caso de Sobradinho, né, a informação que foi veiculada pela Chesf de que iria ocorrer o alagamento dos povoados e das terras daqueles camponeses, os camponeses eles não acreditam e por isso que eles não se movem. Ou seja, não foi uma falta de informação. E a crença dos camponeses nos seus saberes tradicionais e no regime do Rio que faz com que os camponeses permaneçam lá. Então não foi uma idiosincrasia ou uma falta de compreensão que os camponeses tiveram, né, sobre o anúncio. Não. É que a crença no seu próprio conhecimento era maior do que a crença daqueles que informavam sobre uma mudança que iria acontecer. Eu estou dando só um exemplo, mas tem vários outros e de várias análises que foram feitas por esse grupo e por Lígia sobre isso. E em relação ao papel da crença na ação política, também várias análises foram feitas. Eu penso que isso também foi uma contribuição bastante importante. Uma outra, e que vem também a partir de tudo que Lígia produziu sobre análise de categorias, como a morte do caboclo, dentre outras, né? A Lígia também ela produziu com esse grupo as primeiras análises das categorias utilizadas pelo setor elétrico em seus manuais ambientais. E aí é uma análise de categoria, né? E super úteis e que possibilitaram a compreensão do que se tratava e dos diferentes significados que se estava tratando ali. Tudo isso, né, eu digo um pouco para afirmar, não é, que a produção da Lígia, não é, e acho que não só a produção acadêmica, mas a sua relação com os movimentos e com movimentos atingidos por barragem foi fundamental, e vamos dizer assim, talvez uma quase reprodução de um grupo de pesquisa que ela conseguiu fazer com jovens pesquisadores organizados, né, nesse projeto de pesquisa das barragens, foi algo que foi muito importante, eu diria, pelo menos para um pedaço de uma geração. Na relação com, e aí voltando, né, à ciência política e o afeto, né, na relação de afeto com os orientados, ou como professora e tudo isso, eu fiquei imaginando, né, relendo e vendo os vídeos, né, que a Lígia ficaria muito feliz com a renovação dos alunos de antropologia e com a possibilidade de ter alunos de antropologia, filhos de camponeses ou indígenas ou quilombolas, né? Eu fiquei, porque ela não viveu isso. Isso foi antes, a Lígia é antes disso. Mas a relação dela, não é, com os alunos e na formação
para mim, indicam que ela ia ficar muito feliz, ia desenvolver muito sobre isso. E, mais como um comentário só, quando Rita fala e outros falam também, e o Alfredo fala, né, dos cadernos de campo, tudo isso, né, eu produzia 2 cadernos de campo, um para a Lígia e o outro o meu. Ou seja, era coletivo mesmo, de um modo um pouco exagerado, vamos dizer assim, mas muito útil, muito útil. Então eu produzia 2, eu tinha um mais privado e o outro junto com a Lígia, que era o que eu aprendia muito. Passando... Nossa, passei. Não, eu vou mais rápido, isso é que dá não ler, perdão. Passando agora mais para... tocando um pouco em relação ao Alfredo, a produção dele. É basicamente o seguinte, o Alfredo, eu passo a ter um contato maior com ele, é um contato mais recente, é piada, né? Nos últimos 25 anos, né? Aí que é um contato mais assim. Mas eu digo isso, por que isso? Porque é uma trajetória imensa, né? E para mim, eu vou só dar um realce maior a um pedaço, né, de tudo que vocês vão assistir nos 3. Eu assisti 2, que são muito bons, os depoimentos, né? Mas eu diria que o seguinte, para mim existe uma grande contribuição ou uma grande virada, e eu pensando no Alfredo em relação a esse grupo de pesquisa, que vamos dizer assim, eu acho que o Alfredo foi um dos que atentou mais rapidamente à emergência de novos sujeitos sociais e articuladas também a novas demandas territoriais, que ele já menciona aqui, né? E é o que ele vem a chamar depois de unidades de mobilização, né? Então, o Alfredo ele vai estar muito atento às novas demandas, às novas unidades de mobilização e às novas identidades. E junto com isso, eu diria, né, ao tempo que faz a crítica, não é, às categorias jurídicas existentes que garantem direitos territoriais, sempre vendo que elas nunca conseguem cobrir as demandas territoriais, né, como elas são feitas, né, ele também ele consegue, de uma certa maneira, ter essa relação profunda e permanente por anos ou décadas com diferentes sujeitos políticos em diferentes regiões, o que eu acho que possibilitou que ele tivesse também uma visão mais diversa sobre o que acontecia. Então, é como se você consegue, ao tempo que você tem relações que são profundas e densas, né, elas cobrem uma diversidade grande de situações. Eu vou dar um pulo aqui e falar um pouco sobre Guerra dos Mapas, que tem um dos capítulos que vai estar tratando disso, né? Que é um trabalho, é uma pesquisa feita e que foi publicada em 1993, sobre as disputas territoriais ocorridas na região de Carajás, né? Eu acho que esse momento é uma virada, tanto na produção intelectual do Alfredo, não é, que a partir daí também que a cartografia, ou as cartografias ou os mapeamentos vão ganhar um peso maior na produção dele, como também dos movimentos. E eu diria também que a própria, vamos dizer assim, a metodologia, ele não gosta desse termo, a metodologia utilizada para a construção dos mapas em relação a Carajás, também vão informar o que será feito depois, em termos de cartografia social. Porque não é um mapa que você está produzindo de fora ou fazendo de fora, você está fazendo junto ou de dentro, né? Então, isso daí vai ser algo muito importante, né? Agora, isso que eu estou dizendo, qualquer comentarista vai escrever sobre isso ou sobre esse momento dizendo mais ou menos isso. E também dizendo que o Guerra nos Mapas, como o nome é muito bom, né? Ele é muito interessante, porque ele um pouco leva para o simbólico, para os mapas, os conflitos que estão ocorrendo nos territórios, né?
Eu só acrescentaria em tudo isso é que, a partir daí e depois, ele consegue fazer com que se tenha vamos dizer assim, com que se explicite mais as disputas simbólicas sobre os mapas em si. Então, não é só na sua relação com o território. É o próprio lugar do mapa, o próprio lugar da cartografia que é questionado. Na sua relação com o território, isso parece mais evidente e que é importantíssimo, não é? Como essa cartografia vai apoiar ou suportar as demandas territoriais. Mas a discussão, não é, no âmbito dos mapas ou das cartografias é algo que é muito relevante e que, para mim, talvez, às vezes, pouco desenvolvido, não é? Com isso daí, o que eu quero dizer é que em todo esse trabalho que é feito aí ao longo dessas décadas, não é, de uma nova cartografia, ou uma nova cartografia social, se começa por questionar a propriedade ou os direitos sobre o mapa que é produzido. Então, mais que outras situações, é explicitado, né, o conhecimento tradicional, o conhecimento tradicional dos grupos, dos sujeitos políticos sobre o mapa, ou seja, o conhecimento tradicional espacial. Então, aquilo que é naturalizado como um ícone ou como um limite é tratado pelo projeto e por Alfredo como conhecimento. Isso faz uma diferença enorme, né? Eu dou um exemplo disso nos próprios ícones utilizados pela cartografia, que não são ícones aleatórios ou normatizados por um conjunto de mapas ou pela produção acadêmica, mas é algo que é produzido a partir do conhecimento do grupo que está produzindo o mapa, né? Então, a diversidade dos ícones, ela apresenta um pouco a riqueza desse conhecimento que vai estar colocado no mapa. Um outro ponto que também é relevante sobre isso é que, pela primeira vez, os mapas eles têm autores nomeados. Então, em todos os mapas você tem uma lista dos autores. Então, não é o antropólogo que está interpretando ou traduzindo. Você tem um antropólogo, mas você tem o conjunto que produziu o mapa. Tudo isso para realçar, não é, o que isso, vamos dizer assim, tudo que, vamos dizer, todas as implicações do conhecimento e da forma que ele é produzido. Um outro ponto, e aí eu achei um ponto muito interessante depois de assistir o Alfredo quando recebeu o prêmio da Ampox, né, que você compartilhou, e aí ele se posicionando lá como o não acadêmico, o não na institucionalidade acadêmica, etc. Todavia, coordena uma rede com mais de 120 pesquisadores, 16 universidades, 4 universidades fora do Brasil, né? Então, essa atenção eu também acho que é característica dele, mas também com uma capacidade imensa de estar produzindo e estar envolvido nisso e nesse conjunto, né, de produção acadêmica, né, com produção acadêmica. Um outro ponto também em relação a grupo e pesquisa e trabalho de pesquisa, né, e aí também vendo, e já termino, né, e também vendo mais esse novo momento das universidades, né, é muito interessante que as reuniões desse projeto, né, do Nova Cartografia Social, elas são reuniões com os pesquisadores, que hoje também são pesquisadores indígenas e quilombolas, etc., e também com as lideranças dos territórios. Ou seja, mesmo a reunião, o seminário, né, conta com o envolvimento direto, o que também vai influenciar e possibilitar uma interferência na qualidade e no resultado da pesquisa. Existe um ponto, e voltando, né, às intervenções do Alfredo, também relacionadas a políticas públicas, né, que é essa ideia, e que é uma ideia muito importante, dos limites, né, das
das organizações dos movimentos sociais em relação às unidades de mobilização. O que basicamente está sendo dito, não é? É que as institucionalidades criadas pelos movimentos, elas muitas vezes elas não são adequadas às ações que são desenvolvidas, né? Toda reflexão sobre isso, esse é um dos pontos que Alfredo desenvolve muito e tenta refletir sobre isso, que também se relaciona com os limites que eu já mencionei anteriormente da legislação ou das políticas públicas em relação ao atendimento à diversidade das demandas territoriais. Então, eu acho que isso se conjuga de uma certa forma. Encerrando, né, eu queria dizer que realmente eu acho que essas duas pessoas, não é, tanto a Lígia como o Alfredo, não é, a Lígia foi, o Alfredo são intelectuais ou antropólogos que contribuíram de uma forma exemplar, tanto na criação de grupos de pesquisa quanto na formação de pesquisadores, e mostrando de diferentes maneiras um compromisso e uma relação super importante do ofício de antropólogo com demandas políticas e territoriais de forma diversa, mas mantendo um compromisso, né, e um respeito muito importante. E acho que essa produção que vocês estão compartilhando vai contribuir muito para manter, né, toda essa discussão sobre esses temas e para valorizar o que eles fizeram. Há alguns anos atrás eu escrevi um artigo sobre a nova cartografia social, que eu dizia que eu considerava esses mapas produzidos por esse projeto, né, que esses mapas faziam como que um reencantamento da cartografia, né, fazendo uma brincadeira um pouco com a ideia do desencantamento do mundo e do desencantamento com as especializações decorrentes disso daí. Eu diria que cada um à sua maneira, né, cada um do seu modo, reencantou a produção científica com suas atividades de pesquisa e com suas ações junto aos movimentos. Obrigado. Muito bom, né? Agradecer, né, ao Aurélio por essa articulação, né, entre os dois enfim, retratados hoje, homenageados, né? E, enfim, muito feliz essa intimação que eu fiz. Enfim, eu vou abrir logo a palavra aí, mas só para dizer que nessa homenagem ao Alfredo, que houve agora na Unbox, né, foi interessante, né, justamente essa, que eu até assinalei lá, quer dizer, que vocês estão dando um prêmio a uma pessoa sui generis, que nunca teve relação com contrato de trabalho no serviço público, né, contrato de trabalho em universidades. Né? Então, é um percurso sui generis, né? Eu até, enfim, nesse momento assim, meio besta de prêmio, na box, aquela coisa toda, você está lá no palco, com a luz em cima de você, com aquela plateia que você nem vê, mas tinha que ilustrar um pouco a coisa, né? Eu recorri ao Albert Hirschman, né? Que aparece num seriado agora da Netflix, Transatlântico, que aparece lá romantizado como um cara que passou a Hannah Arendt e o Benjamin, né, a fronteira da Espanha, da França para a Espanha, o pessoal que estava vindo da Alemanha, essa coisa toda. E ele depois se estabeleceu nos Estados Unidos e tal, foi um amigo do Fernando Henrique, mas também do Bourdieu, do Boltanski. E ele fez pesquisa na América Latina, né? Então ele chama esse, enfim, e observou, né, num livrinho chamado Getting Ahead Collectively, né, ou Progredindo Coletivamente, que produziu para a Interamérica de Faldez, quer dizer, foi uma espécie de consultoria
em assessorias ou, né, trabalhos comunitários, né, financiados por essa fundação em grupos camponeses ou, né, dominados, etc. Não no Brasil, mas em outros países da América Latina. E ele observava, que ele deu um nome até pomposo, né, que lembrou do princípio de conservação, de mutação da energia social, né, quando você tem assim, um ímpeto no reajuste de uma militância política prévia, né, no caso do Alfredo e de alguns de nós, uma militância política prévia reprimida e agarra a oportunidade de ir em direção a uma ação transformadora de longo prazo com as classes dominadas e de uma forma profissionalizada, né, a longo prazo, essa coisa. Então, quer dizer, aí se poderia ver, né, tanto a Lígia, que aparece ali, com o Sérgio Miceli falando das suas aventuras no movimento estudantil, né, ambos da PUC, e, né, metidos lá na Faculdade de Medicina da UFRJ, onde houve aquela noite de repressão e tal, né, achei curioso, né, a Rita, o Miguel, entrevistando lá o Sérgio Miceli, ele fala algumas coisas, mas é que eu pensei que ele falasse mais, assim, das relações com a França, com o Bourdieu e tal, a Lígia dali, ele daqui, né, coisa que essa Maria Eduarda, que o Miguel cita lá no filme, né, analisa essas coisas, né, mas não, ele pegou alguns pontos assim e foi destacar esse, né, dessa aventura mais juvenil, né, de repressão e tal, enfim, então tem um pouco isso, né, essa geração, tem essa coisa da repressão, alguns mais radicalmente, como Alfredo, como outros companheiros que estão aqui, que passaram enfim, né, pela Casa dos Horrores lá, e depois conseguem converter, né, essa energia em função de uma atividade profissional, mas que também mantém parte daqueles ideais de uma maneira mais concretizada e menos romântica e tal. Então, foi um pouco isso. É interessante aqui ver justamente essa presença aí no caso da PUC, a Faculdade de Medicina, que estão evocados ali, né, esse contexto de repressão. E hoje, né, em que, né, que o Aurélio assinalou, etc., que essa transformação da universidade a partir da política de cotas, afirmativa, etc., né, mas era uma coisa que já vinha acontecendo em certos lugares, né? A gente podia observar no IFIX, como as ciências sociais estão lá embaixo nas opções mais valorizadas do vestibular, aquela coisa toda, né? Você tinha um contingente de classes populares ali visível, né? E no caso do Alfredo, lá que fez essa longa marcha para o norte, para a periferia, né? Assim, coerentemente, e de uma maneira também de crescimento universitário, de pesquisa, de arregimentação de pesquisador, de alunos, etc., você via esse fenômeno justamente, que os filhos daquelas lideranças que frequentavam a universidade de uma maneira, já com modo de extensão universitária, né, que também essa linguagem permitiu que a universidade recebesse pessoas, né. Eu nos anos 70, eu tinha uma relação com uma pastoral operária de Nova Iguaçu, também passava pelo CETI, essas coisas todas. Eu trazia, alguns trabalhadores vinham me visitar aqui em São Cristóvão, até bem recebidos pelos porteiros, que era o seu Freitas, que era um antigo prestista, né, PCB, antigo boxeador, né. Ele recebia bem essas pessoas, mas eu me sentia assim, era quase uma coisa meio escondida, né? Você trazia algumas pessoas da periferia para tratar de uma pesquisa sobre transporte na Baixada, né? Nos rincões da Baixada, nas estradas de terra de Belfor Roxo, que aquele pessoal da pastoral estava querendo, né, organizar para a movimentação. Aquilo era visto como uma coisa, não era uma coisa comum na universidade naquele momento. Mesmo aqui
no museu com pesquisas nas classes populares, etc. Mas depois se transformou, essa extensão universitária permite que esse fenômeno que lá é bastante visível, né, em São Luís, em Manaus, né, em Belém e tal, que você vê, antes da política de ação afirmativa, você já via ali, através daquelas pesquisas, você estava vendo uma reprodução, né, de filhos daquelas lideranças que frequentavam pela extensão universitária do seminário, misturado ali, né, pesquisador e pesquisado, tudo assim junto. Os filhos começavam a entrar como alunos e como pós-pesquisadores, etc. Né? E isso realmente a Lígia não viveu isso, mas ela percebia, né? O Lonas e Bandeiras, né? Ela trouxe pessoal, tanto da FETAP, que ela tinha relação tradicional de anos, né? Mas também o pessoal do MST que estava começando em Pernambuco, vindo do Sul, né? E que na área ali de Rio Formoso, Zona da Mata, estava participando dessas ocupações de terra, etc. Né? E ali, enfim, quando houve Lonas e Bandeiras aqui, esse pessoal veio, né, houve seminários paralelos com essa turma, e depois, simbolicamente, na exposição, houve aquela fotografia final do catálogo Lonas e Bandeiras que aparece ali, botar certas lideranças camponesas, homens negros e tal. Faltou mulheres, mas enfim, pelo menos os homens negros estavam lá na sala do trono, né, assim, do Museu Nacional. Então ela tinha essa percepção, estava ligada nos movimentos, né, e assim, faleceu precocemente, realmente, né, com 65 anos, 64, né, enfim, que é hoje em dia uma juventude, né. Né? E já o Alfredo, mais novo, 3 anos, como ele fala, da PUC e tal, está, né, reproduzindo, fazendo um bocado de coisa, né? E a Lígia, assim, o que fez, já fez muito, né? É como ali o próprio Bourdieu, né, que com 70 anos, 71 anos, né, se desliga do mundo e fez um bocado de coisa, estaria, imagina, né, poderia ser esse intelectual público que estava começando a ser naquela época ainda, né, poderia ser, né. Mas, enfim, são essas trajetórias aí que fazem a gente pensar um pouco as coisas, né. Aqui tem pouca gente do alunato, né, enfim, porque o pessoal está aí na vida, na batalha dos cursos, dos prazos de dissertação e de outras coisas, mas aí a gente pelo menos registra, né, visualmente, e quem sabe isso pode virar tema até de dissertação no futuro, de TCC, sei lá, quem descobrir essas coisas encalhadas no fundo do baú, né? Estava falando, aquele projeto Moacir Memória Camponesa era filmar depoimentos de lideranças camponesas em 9 estados do país, né? Mas quem é que vai assistir isso? Um vídeo de 3, 5 horas de duração, né, durante seminários, durante 2 dias, 5 dias, 2 dias, 3 dias, né, em vários estados. E só um pesquisador que vai fazer isso, né, que vai fazer tese e tal. Mas aí cabe a gente, talvez, cortar esses depoimentos, né, de uma maneira mais atraente, né, do ponto de vista da recepção, né, de se buscar. Mas, enfim, é isso. Quer dizer, então, aqui, apesar de aquilo que ele está falando aqui ter a ver com as novas gerações dos alunos aqui da universidade, do programa em particular, eles poderão ver depois, talvez, ou sei lá, ou quando tiverem velhos, olhar, e descobrir aqui, quando forem pesquisadores permanentes, né, e tem um negócio aqui que estava perto da gente, mas escapou. Mas vamos abrir, né, gente? Falando demais. Quem se habilita? O microfone está aberto. Eu queria... Fica aqui. Primeiro agradecer por mais esse esforço de vocês, né? Eu tive a oportunidade agora de escrever
a biografia da Regina Novaes para a SBF, então eu usei bastante o material, e eu acho um material muito útil, tá no YouTube, foi bem interessante, né? E achei muito oportuno o convite ao Aurélio, porque quando a Lígia fez um ano de falecimento, né, Aurélio, você não pôde estar por conta de atividades da Fundação, mandou o texto, eu li o texto do Aurélio, e a gente teve uma interação naquele momento, né, que eu falava um pouco como é que era ver esse processo do arquivo, né, porque tanto eu arquivei o projeto Nordeste, como eu arquivei o projeto das barragens. E eu fiz o curso da Lígia quando ela estava montando esse projeto das barragens. E eu trabalhei nesse projeto fichando, digamos assim, entre aspas, a literatura nativa, histórica, sobre a região sul, que ela estava abrindo outro campo, né? E aí eu queria chamar a atenção como que eu acho que na trajetória da Lígia, se a gente pensar, essa questão das barragens é muito importante e pouco visibilizada mesmo. Primeiro que eu acho que não, pelo tema, eu acho que é muito importante, como você deixou claro, eu acho que pelo fato dela estava abrindo uma pesquisa que não era no Nordeste, isso teve implicações, o papel da Leilá também foi muito importante para fazer a mediação, né? E ela deu um curso aqui sobre esses man-made lakes, né, que era coisa dos grandes projetos, comparativo com outros países latino-americanos, com o Egito, né? Então, acho que tem esse programa de curso muito importante, pensando na Débora, que a gente teve uma qualificação juntas, né, e falamos da Lígia muito, né, Débora? E eu acho que teve a parceria com a COP, que eu acho que é muito importante, né? E eu me lembro, assim, de passar pela FUSLIS, mas ser uma parceria, acho que Henry também estava nessa parceria, né? Que era uma coisa que passava pela COP, então implicava que o tempo todo estivesse colocando antropologia em relação, né? E aí eu me lembro dessa coisa dos efeitos e dos impactos, que a gente leu, quer dizer, o primeiro texto dela com as Anas de Sobradinho, eu acho que para mim a vida foi uma revelação, uma coisa que eu faço até hoje, porque eu acho que naquele texto ela tem uma estrutura de construção do texto que eu chamo de caleidoscópio. Eu falei, Lígia, isso aqui é um caleidoscópio. E eu trouxe para a minha carreira. Então, assim, meus alunos fazem monografias caleidoscópicas. Eu acho que a gente trabalha, esse livro do Cosme Damião, ele é um caleidoscópio, ele está dizendo isso. Esse livro é um caleidoscópio. E vem desse texto da Lígia com as Anas, porque eu vi, as Anas tiveram um filho na época, lembra? Não sei se... Então a gente ia para a casa delas, elas amamentando, escrevendo texto, e o texto era muito, né, era um texto assim. E a outra coisa que eu acho que é muito interessante, eu me lembro dessa história do efeito do impacto. Eu falei, Lígia, esse negócio do efeito do impacto é tão legal, quando saiu a comunicação do museu, né? Ela disse, você achou? Eu falei, eu achei muito legal, porque sai do mecanicismo, sai da coisa do automático, do quase behaviorista, né, ou física, né, que você vai ter um impacto, você tem uma reação, né? E aí ela diz assim, mas pena que a literatura não incorporou. Então foi muito legal você dizer que foi lido, né? Porque eu acho que esse feedback eu não sabia que tinha chegado a ser lido, né? Enfim, então era só para dizer isso, que dentro dessa trajetória dela, que eu acho que o projeto Nordeste é muito fundador, e a relação dela com o Nordeste é de vida inteira, né? Quando ela estava doente, eu tive a honra de levar o pessoal do CD para visitar a Lígia, na casa dela, doente, aí eles... No final a gente falou assim, a gente veio se despedir, né? E aí eu achei que foi muito legal fazer isso, levar isso lá, fechou um ciclo assim de, sei lá quantos anos, né? Enfim, e ver essa coisa de relevância desse projeto dentro de uma carreira que também vai acabar com a questão da África do Sul, abrindo outro universo, né? Eu acho que era, enfim, é isso aí. Muito obrigada. Deixa eu só uma coisinha aqui sobre isso, você falou sobre a COP, né? E voltando a isso ao lugar, né? A vocação para a ciência, tá? Assim, e como lidar com a política, né? Eu lembro muito bem no diálogo com a COP, né? A COP tinha uma preocupação enorme em apresentar as alternativas às barragens. Então, mas se não tem barragem, como é que você vai gerar energia, né? A Lígia era simples. Eu sou antropólogo, o meu assunto não é esse. Eu vou fazer uma etnografia, eu vou mostrar aqui dos efeitos de tudo isso que está sendo feito, tudo o que está acontecendo, todas as questões que estou colocando. A alternativa não é o meu assunto. Isso parece uma coisa meio autista política. Não é não, não é não. Isso reforçou muito a posição do movimento de poder dizer as alternativas nós não temos que criar, vocês é que têm que oferecer.
Vocês é que têm que oferecer. Porque, nesse caso, o diálogo era um pouco isso, era a chantagem, né? Que o governo ou que a grande obra faz, e não. Então, você não quer isso, diga a alternativa, né? A Lígia era maravilhosa, e isso foi utilizado por nós, como pelo movimento e todas as argumentações e tudo isso. Um outro caminho é o caminho que você vai buscar, isso aí, vamos lá, bolar alguma coisa. Não era esse o nosso assunto. Não era esse o nosso assunto a partir. E isso como intervenção política. É isso que eu queria realçar, que foi muito importante nos debates do movimento também, e naquela época no debate do setor elétrico. Na passagem do microfone é uma tentação para quem está acompanhando. Horrível. É horrível, porque aí a gente fala alguma coisa. Não, não, também não fazer. Porque essa relação com a COP, né, justamente vinha de uma militância da Lígia na Universidade da UFRJ. Ela era vice, chegou a ser vice do Pinguelli, se não me engano. Né? Não, o Pinguelli, não. Ou foi da chapa seguinte ao Pinguelli, que era o Erickson, eu acho. Né? Mas a chapa anterior era o Pinguelli. Então, estava ali aquela relação. Quer dizer, a UFRJ fez assim um pouco uma universalização da universidade, que as pessoas não se conheciam, né? Era uma coisa toda setorizada. Né? E ali as assembleias, naquele momento de virada democrática e tal, de 70 e poucos, até os anos 80, 78, 80 e tal, e tinha as assembleias, e essa relação mais intensa entre os setores. Né? E aí surgiu justamente esse convite, né? Por essa relação que estava sendo fabricada nessa oportunidade de assembleias, etc. Né? Então, enfim, é um pouco isso. E o caso da Lígia também é interessante, que o filme, né, porque a gente vai à carta de imagens em movimentos, sobretudo, né, o documentarista quer uma imagem em movimento em primeiro lugar, depois pode ser uma imagem parada, um arquivo, um documento, uma foto, mas ela justamente tem um vídeo em francês, quer dizer, ela é apresentada no vídeo como material filmado, né, que a gente conseguiu, porque fizeram esse vídeo por ocasião da exposição Lonas e Bandeiras, que tinha um outro nome lá na École Normale, ela falando em francês. Né? No vídeo maior, tem mais outros trechos de uma apresentação lá também em francês. Então, tinha esse lado também da Lígia, que ela enfrentava a fronteira internacional e acadêmica de uma maneira bem forte, consciente enfim, de que você, como periferia, você tem que lutar ali, mesmo sabendo que a periferia tem contribuições, às vezes, mais universalistas do que as metrópoles, separadas e brigando entre si, né? Enfim, ela sabia transmitir isso, peitar isso, né? Tanto na França como na Inglaterra e tal, e ela estava já se metendo nesses artigos teóricos sobre Mauss, sobre Nietzsche, né? Na cara dos franceses e dos ingleses. Isso é interessante, isso, né? Essa marca. Mas agradecer a você, né? As pessoas que vieram aqui, público que superou a minha imaginação, né? Principalmente nos últimos dias. Isso aí não vai acontecer, né? Mas agradecer a fidelidade, a amizade, ao interesse, à curiosidade, né, das pessoas que vieram. E, enfim, é isso. Podem também, se tiverem algum lazer, procurar nesses filmes, né, porque o lazer a pessoa quer relaxar, vai ver televisão, vai para o cinema, né, que pode, mas também, de vez em quando, pode ir lá ver um depoimento mais completo e tal. Então, Sérgio, só para falar, elogiar o projeto também, né? A gente falou de Lígia, de Alfredo Wagner, mas elogiar o projeto que para quem é da casa tem também muito sentido. E eu sou de uma geração posterior a de vocês, mas já estou há muito tempo aqui, já faz 40 anos, e é muito elucidador
autor, ou reouvi, conheci partes dessa história contadas por diferentes pessoas, mas era organizada com uma narrativa com vários personagens. É muito interessante como memória institucional e saber um pouco o que a gente fez, por que a gente fez, por que eu estava fazendo outra coisa, né? E isso era interessante com Lígia, quer dizer, a gente podia estar fazendo outras coisas que não tinha. Ela tinha uma curiosidade intelectual e uma curiosidade pelos jovens que era, assim, notável, e ela incorporava isso naquele espírito super positivo, corajoso, que contagiava a gente. Faz muita falta. Obrigado pelo trabalho de vocês.